Na história do rap, houveram muitos supergrupos como The Firm, 213, West Side Connection, Slaughterhouse, Black Hip, Beast Coast, entre outros. Houveram muitos, mas nem todos podiam corresponder ao potencial que Murder Inc. tinha. E é por isso que eu tô aqui hoje, para explicar como as coisas passaram de promissoras a desastrosas para um grupo que possuía 3 grandes nomes: Ja Rule, Jay-Z e DMX. Hey yo, 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 Raps. Supergrupo é um termo utilizado para designar grupos musicais cujos membros têm as carreiras solo bem-sucedidas, ou até mesmo são membros de outros grupos. Vocês podem estar se questionando e meio confusos pelo nome desse grupo ser Murder Inc. Vocês provavelmente sabem que a gravadora Murder Inc. Records foi fundada no final dos anos 90, ganhando destaque no início dos anos 2000 com artistas como Ashanti e Ja Rule. A verdade é que o nome Murder Inc. deveria ser o nome do supergrupo antes da gravadora Murder Inc. Records ser fundada. O nome Murder Inc. veio quando Irv Gotti estava assistindo a uma biografia sobre um verdadeiro grupo do crime organizado chamado Murder Inc., que atuou em Nova York de 1929 a 1941. A formação desse supergrupo com Ja Rule, Jay-Z e DMX aconteceu por volta de 95, enquanto a gravadora foi fundada em 98. A imagem que vem na mente quando se trata do grupo Murder Inc. é da capa da revista Double XL, em que eles apareceram juntos em junho de 1999. Nessa época, as coisas eram muito diferentes em comparação como estavam as coisas para eles em 95. Em 99, Jay-Z e DMX eram absolutos superstars, e Ja Rule estava próximo disso, em vista do lançamento do seu álbum de estreia, que sairia em junho de 99. Quando eles saíram na capa da revista Double XL, sabemos que Ja Rule continuou dominando a cena no início dos anos 2000, e o ano que antecedeu seria um ano histórico para o DMX, do qual eu tenho um vídeo inteiro falando do porquê que o ano de 1998 foi o ano do DMX. Jay-Z, Ja Rule e DMX apareceriam então juntos em 95, na música Time to Build, que apareceu no álbum do Mike Geronimo, The Natural. O produtor da faixa foi Irv Gotti, que fez a formação do grupo Murder Inc. Irv Gotti era essencialmente o que juntava DMX, Jay-Z e Ja Rule. Ele era fechado com todos eles. Como sabemos, Ja Rule acabou assinando com a Murder Inc. Records futuramente, e Irv Gotti desempenhou um papel importante na assinatura de DMX com a Def Jam. Ele sempre acreditou firmemente nele e pôs a mão no fogo fortemente por ele. Ao mesmo tempo, previa seu sucesso futuro. Jay-Z e Irv Gotti se conheceram em 1987, com os dois se encontrando em Londres, enquanto Jay-Z ainda estava sob o comando do seu mentor Jaz-O, mais conhecido na época apenas por Jazz, que mais pra frente eles acabariam tretando, mas isso é história para outro vídeo. Se vocês gostariam que eu trouxesse um vídeo sobre a desavença do Jay-Z com o seu mentor Jaz-O, deixa aí nos comentários. Irv Gotti também ajudou na carreira do Jay-Z antes do seu álbum de estreia, Reasonable Doubt. Além de ter produzido a faixa Can I Live, Irv Gotti ajudou a faixa Ain't No Player ser tocada na rádio por Funk Master Flex, e essa faixa se tornou o primeiro single de Jay juntamente com Dead Presidents, com Jay-Z aparecendo a primeira vez na Billboard Hot 100 como artista principal. Ain't No Player e Dead Presidents atingiram a posição número 50 na Billboard Hot 100. Então, com tudo isso dito, esse trio tinha tudo para dar certo. Outra coisa que a gente tem que observar é que os 3 faziam parte da árvore genealógica da Def Jam Records. DMX assinou com a Def Jam em 97, que também é um ano em que a Def Jam compraria 50% da Roc-A-Fella Records por 1,5 milhões, gravadora da qual Jay-Z é um dos fundadores, juntamente com Dame Dash e Biggs. Ja Rule seria o último dos 3 a assinar com uma grande gravadora. Ja Rule estava na Blunt Recordings, uma pequena gravadora de Nova York, da qual não teve muito êxito. Irv Gotti tentou ao máximo tirar ele dessa gravadora e realmente conseguiu. De acordo com Irv Gotti, ele seria o próximo garoto de ouro da Def Jam, tendo em vista o sucesso que DMX teve em 98, que realmente salvou o selo Def Jam Recordings. Lyor Cohen, CEO da Def Jam na época, ajudaria então com que Ja Rule rescindisse seu contrato com a Blunt Recordings, colocando-o na Def Jam, e Ja Rule passaria a ser o artista principal da Murder Inc. Records, que era distribuída pela Def Jam em 98.
DMX e Ja Rule apareceriam em algumas músicas juntos, mas uma em que todos os três apareceriam seria na música Murdergram, que apareceu na trilha sonora do filme Street is Watching. Essa faixa foi produzida por Ty 50 e isso é o que ele tinha a dizer sobre a música. A Def Jam tinha Lyor Cohen e Kevin Lillis. Irv Gotti estava trabalhando lá e ele trouxe Jay-Z, DMX e Ja Rule. Ele vazou Murdergram. Foi uma loucura, fez muito barulho. Eles deveriam ser um super grupo. Eu fiz as únicas gravações de Jay-Z, DMX e Ja Rule. Eu estava nas sessões, você sabe como é quando ouve, mas quando você os vê por si mesmo, Jay-Z é fenomenal. O cara não escreveu nada, ele apenas estava curtindo, ouvindo a faixa. 5 minutos depois, fechou, vou pular nela. Os três apareceriam novamente juntos na faixa It's Murder, que apareceu no álbum de estreia do Ja Rule, Veni Veri Veti, lançado no mesmo ano em que os três apareceram na capa da Double XL. A premissa por trás do nome Murder Inc. é que os três tinham o poder de matar qualquer um com seus estilos de rima. Uma coisa a ser dita é que Ja Rule sempre foi acusado de ser uma cópia do DMX. Irv Gotti já declarou em um comentário em relação a isso e disse que o Ja Rule era uma combinação do DMX e do Jay-Z. DMX era extremamente sujo, hardcore, enquanto o Jay-Z era mais classudo, mafioso. E Irv Gotti explicou que o Ja Rule era o equilíbrio, porque ele conseguia ser sujo e ao mesmo tempo ter certa classe. Os três representavam diferentes lugares de Nova York. DMX representando Yonkers, Ja Rule representando Queens e Jay-Z representando o Brooklyn. Foi relatado que nenhum dos três queria estar na sessão de fotos para Double XL, mas todos prometeram a Irv Gotti que fariam. Tudo que os três queriam fazer era gravar. Houve um hype enorme por trás do álbum, e Irv Gotti disse que não o lançaria se não fosse nada menos que um clássico. Irv Gotti prometeu ao trio que eles não fariam aquelas entrevistas tediosas e falou para todas as partes envolvidas permanecerem caladas sobre os detalhes do projeto. O que foi revelado era que Irv queria que o álbum fosse um álbum conceitual, mas o conceito acabou não sendo revelado. Isso seria toda a informação que as pessoas tinham na época, mas os planos para esse projeto fracassariam. Existem diversas perspectivas do que realmente aconteceu, então tudo se resumiu a uma coisa: ego. Havia um grande nível de competitividade, especialmente quando você tem pessoas como DMX e Jay-Z. Você tem DMX e ele está tentando destruir tudo. Então você tem um cara como Jay-Z, que se sente o melhor de todos. Irv Gotti descreve Jay-Z como tendo um certo complexo de Napoleão. Irv Gotti diria ainda que Jay-Z não se curvava para ninguém e que você sentia atenção nos estúdios quando todos os três estavam presentes. Ja Rule daria sua perspectiva sobre a situação dizendo: Jay e X, você não conseguia estar na mesma sala com eles juntos. Eu não dava a mínima. Eu era um novo artista. Eu estava apenas chegando. Então foi uma honra poder andar com esses caras. Mas pra mim era diferente, porque eu os conhecia há tanto tempo. Eu os conhecia antes de serem quem eram. E era tipo, ok, tô rimando com meus parceiros, meus amigos. Ja Rule não era tão estabelecido como Jay-Z ou DMX, então ele estava disposto a fazer as coisas funcionarem. Os egos criaram um problema entre DMX e Jay-Z, mas após o lançamento do álbum de estreia do Ja Rule, com ele fazendo sucesso, foi aí que o grupo realmente desandou. Fora Ja Rule, era como se eles não quisessem fazer o álbum, mas ele estava bem com isso, porque agora ele estava em ascensão com a sua própria carreira. Na perspectiva do Jay-Z, ele acreditou a queda do grupo pelos egos, e com os membros querendo alavancarem suas carreiras solo, que eram 3 caras em 3 selos diferentes sob o comando da Def Jam, ambos lutando para alcançar o status de melhor do mundo. Jay-Z, em uma entrevista, falou sobre o DMX. Eu e X tínhamos uma coisa: ele era super competitivo comigo, eu era super competitivo naquela época. Ja estava muito feliz por estar naquela sala, naquela época em que ele ainda não tinha se tornado o Ja Rule que conhecemos e amamos. Jay-Z e DMX sempre tiveram essa rivalidade, que talvez eu aborde mais especificamente em um futuro vídeo, porque isso vai além. Então deixa aí pra mim nos comentários. Mas isso é essencialmente o que aconteceu com esse supergrupo. Teve muita promessa e também muito potencial, mas os egos infelizmente destruíram isso, e nunca soubemos o conceito do álbum. O que sabemos é que os 3 obtiveram muito sucesso em suas carreiras solo e deixaram seu nome na história do rap. Algumas informações adicionais antes de eu encerrar esse vídeo é que Irv Gotti queria que o álbum do Murder Inc. tivesse entre 10 e 12 músicas. Ja Rule também revelou que pode haver mais uma música do grupo que está guardada até hoje e que nunca ouvimos e talvez a gente nunca vai ouvir.
Em uma outra entrevista, ele também comentaria sobre a tensão entre Jay-Z e DMX, dizendo que isso poderia ter sido resultado de uma batalha de rap que rolou um contra o outro em 1994, antes de eles serem famosos. Segundo o Ja Rule, DMX odiava Jay-Z, mas foi porque foi a única batalha de rap que ele disse que não tinha certeza absoluta de que ele ganhou. Até o próximo Ayo Raps. Fui!